Oi, meu nome é Leonardo Meu nome é Augusto. Meu nome é Arthur. e a gente vai apresentar aqui nossa aplicação de mensagem. Primeiro, a gente definiu aqui um sistema para a gente conectar nossas máquinas virtuais de forma remota, que é o Hamash. Então, eu vou sempre pegar o IP aqui, meu IP, porque eu vou estar hosteando aqui o server, e daí eu vou poder entrar com o cliente aqui também, e o Augusto e o Arthur vão também conseguir entrar através das máquinas deles, através do Hamash. Então, eu vou colocar aqui que o servidor, o terminal eu vou colocar aqui na esquerda e o cliente eu vou colocar aqui sempre na direita. Então eu vou rodar eles aqui nessa pasta de downloads, básica aqui mesmo. E perceba que não tem nenhuma outra pasta relacionada ao trabalho. Então eu vou tratar o server aqui. Ele fala que ele iniciou na porta 6969. E perceba que aqui uma pasta com os grupos foi criado. Ela está vazia por enquanto, porque ele precisa esperar que um usuário entre com, com um grupo para ele poder para ele começar a criar os grupos e colocar as mensagens dentro. Então, eu vou começar aqui, eu vou usar um exemplo da Vila do Charles aqui. Então, vou colocar o seu barriga conectando no grupo Chaves com esse IP e a porta que o servidor me informou, que é 6969. Então aqui está o timestamp e o servidor diz, seu barriga conectou. E então agora outra pessoa conectou, que foi o Kiko. Então aqui também no server ele indica quem conectou e quem desconectou do server. Então o Kiko ele já começa mandando uma mensagem, eu também posso mandar uma mensagem, oi, aqui. Aqui, quando ela envia, ele não manda com timestamp, mas o restante do servidor recebe como essa aqui do Olamundo. Eu vou entrar agora. Isso. Eu recebi aqui o oi do seu barriga. Então a gente pode, por exemplo, ir fazendo outros testes. Então eu vou fechar aqui pelo Ctrl C. Ó, o seu Madruga Conectei. conectou. Eu vou desconectar. E daí, quando eu conectar de novo, eu vou dar um clear aqui primeiro. Vou sujar tudo aqui no terminal. Daí eu vou tentar entrar de novo com o seu barriga. E daí perceba que somente as mensagens que os usuários enviam que ficam gravadas no disco. Então, aquelas mensagens de conector, como essa daqui do seu barriga, ele não mostra para quando o usuário entra. Então, se a gente abrir aqui a pasta groups, a gente viu que foi criado um grupo aqui chamado chaves.msg. E aqui que fica armazenada as mensagens que a gente vai carregar para o usuário, que foi nesse caso aqui. Aqui a gente está rodando o servidor com um n igual a 5, ou seja, 25 mensagens vão ser carregadas. Então, se a gente começar a colocar bastante Vou mensagem, começar a mandar mensagem. o Olá Mundo do Kiko, que foi enviado nesse timestamp, ele vai ficar cortado. Então, vamos tentar desconectar agora do server. Acho que ele vai continuar enviando mensagem, o Kiko. E daí, quando a gente conecta de novo, eu vou dar um clear primeiro. Quando a gente conecta de novo, só apareceu o dia grupo aqui do seu Madruga. E daí foi quando o Kiko começou a colocar um monte de mensagem. E você pode perceber que as mensagens elas não vêm muito instantaneamente, elas vêm bem rapidinho uma embaixo do outro, por causa que o server, quando ele envia muita mensagem pro cliente, o cliente às vezes, quando ele tá numa máquina remota, ele não consegue lidar com tanta mensagem. Então, o que a gente fez foi dar um sleep entre cada uma das mensagens que ele vai carregando aqui para o usuário. E daí ele consegue processar as mensagens mais corretamente. Então, eu vou mostrar agora outro grupo. Eu vou criar, por exemplo, do Chapolin, por exemplo.
E ao invés do seu barriga, eu vou colocar o próprio Chapolin mesmo. O grupo do Chapolin. E daí perceba que no grupo do Chapolin, ele não carrega as mensagens do Chaves, porque ele tá em outro, em outro grupo. Se a gente for abrir as mensagens aqui, a gente ainda não colocou nada porque nenhuma mensagem foi enviada. Então se a gente começa a digitar aqui, por exemplo, oi, ele vai criar aqui o grupo do Chapolin. E daí a mesma coisa acontece aqui. Então as mensagens estão cada uma em um grupo. E vamos testar agora a ideia da gente carregar no máximo só 2 usuários no server. 2 dispositivos. De 2 dispositivos. Então, por exemplo, o Chapolin aqui, que sou eu, já está conectado. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar esse Chapolin. E daí vocês dois colocam outros 2 Chapolin Vamos no no server. grupo do Chaves. Pode ser no grupo do Chaves também. Seu barriga. O seu barriga, pode ser. Vou entrar com o seu barriga. Entrei aqui. Augusto. Eu vou entrar também agora. Seu barriga Eu consegui conectou, entrar. seu barriga conectou. Agora, se eu tentar conectar com seu barriga, ele gerou uma mensagem de erro. Ele não vai deixar eu entrar no server porque 2 dispositivos já estão com esse usuário no server. Agora se eu sair, Vamos ver, seu barriga desconectou. Agora, se eu tento entrar de novo com seu barriga, ele permite eu ver as mensagens de novo e eu estou conectado no servidor. E acho que para a aplicação é isso. A gente vai falar um pouco agora dos códigos em si que a gente usou. mostra... Oi. Bom, não tem muito como mostrar isso, mas só dá pra desconectar com Ctrl C e com Ctrl D também. Sim, eu vou tentar entrar com seu barriga aqui de novo. Daí eu vou dizer a Blue Black. E daí eu vou apertar o Ctrl D. O Ctrl D ele não exibe aquele chapeuzinho com C. E daí ele encerra o programa também. Então agora a gente vai mostrar aqui os códigos. Vou começar pela... A gente tem 3 principais que a gente quer mostrar, que um é das mensagens, como as mensagens são encapsuladas e como elas são transmitidas. A parte do cliente, que essa é a parte principal, e a parte do server. Começando pela parte da mensagem, ela tem 4 atributos aqui, que é o timestamp da mensagem, quem enviou a mensagem, o grupo e a mensagem em si. E daí aqui a gente só tem 2 construtores, porque um utiliza o timestamp, o outro não. Daí a gente, com essa cmessage, o que ela faz? Ela transforma a mensagem que a gente usa quando a gente usa as primitivas de read e write. Então, o read e write entre os sockets do TCP, ele usa uma estrutura de mensagem que não é uma estrutura que é muito fácil de manipular. Então, por isso que a gente usou essa cmessage para isso. Então, a gente tem uma função que é serialize, para a gente, de certa forma, codificar a mensagem para ela ser enviada entre os sockets, mas também ela é usada também para colocar no disco. E o deserialize, ele faz o contrário. Quando ele recebe o write o read de um socket, ele vai basicamente ele vai desencapsular a mensagem e colocar numa forma que a gente consiga pegar a string bonitinho e colocar na tela. Então, se a gente descer um pouco mais aqui é a função para ele enviar a mensagem de login. Quando o usuário entra no servidor, ele exibe aquela mensagem que ele conectou. Essa daqui é send message to socket. Perceba que não tem uma diferenciação entre mandar para o server e mandar para o cliente. Tanto o server quanto o cliente utilizam essa para enviar mensagens. Então, se o cliente enviando mensagens, ele vai colocar aqui o socket do servidor. E se for o servidor enviando mensagem, a gente coloca o socket do cliente.
Mesma coisa aqui pro read. Então a gente vai colocar o socket de onde a gente está lendo a mensagem. E a gente tem um booleano aqui só para verificar se a conexão ainda está estabelecida com outro socket. Temos aqui também o write to disk, que ele faz a mesma coisa de write pro socket, só que aqui é pro disco, para a gente colocar nesses arquivos aqui. E o read é a mesma coisa, ele vai colocar o arquivo aqui e daí ele vai começar a ler as mensagens do arquivo. E por último, essa funçãozinha aqui é só para a gente transformar string para ele printar na tela mesmo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o cliente. Tá. O cliente, a gente usa essa função para inicializar ele com a porta, o usuário, o grupo, e daí a gente faz a chamada do servidor conectando com o IP, a gente conecta o socket, estabelece umas funções de timeout, e daí a gente tem o envio da mensagem de login, e logo em seguida a gente recebe a mensagem de confirmação da conexão estabelecida. Daí, logo em seguida, a gente tem as duas funções principais, que são de lidar com a leitura e com a escrita das mensagens. E daí, a parte da escrita, a gente usa um thread. E daí, a parte da leitura, se descer um pouquinho mais, Uhum. a gente usa um thread especial, que é o async. A gente usa a biblioteca do Future para fazer isso funcionar. O thread é iniciado e ele vai fazer a função, e daí ali no retorno da mensagem, quando ele chama o get, ele vai bloquear até ele receber uma mensagem para ser lida. Daí logo em seguida, se a conexão não for interrompida, a gente faz o print da mensagem bonitinha na tela. Caso a conexão seja interrompida por o servidor ser fechado ou algum outro tipo de problema, a gente faz um close e termina. Logo em seguida, a gente tem a função de escrita, em que a gente faz um getLine. Se a mensagem recebida for end of file, a gente fecha. Se não for, a gente envia a mensagem para o server e atualiza o valor de conexão para ver se ele enviou com sucesso ou não. Agora a gente pode falar sobre o server em si. Tá, então o servidor contém a maior parte da lógica, principalmente de sincronização. Então no construtor do servidor, ou server ali, a gente tem vários variáveis membros que a gente tem que setar na inicialização. Uma delas é o número de mensagens para a gente enviar do disco para o cliente quando ele fizer a primeira conexão, né? A porta, a pasta onde é que tá os grupos, a lista de usuários. Então ali nas primeiras linhas tem só a lógica de achar a pasta de grupos e criar a pasta de grupos, conforme a necessidade. Após isso a gente começa com a criação do socket do servidor e basicamente todo esse próximo bloco de código é setando as opções e fazendo o bind do socket no endereço do servidor. Após isso, ele manda uma mensagem de informação ali, dizendo em qual porta ele está rodando o servidor e qual o endereço. O destrutor do servidor, a única coisa que ele tem que fazer é fechar o socket do servidor. E a função principal do servidor é essa wait for connections. Essa wait for connections fica escutando as requisições de conexão vinda dos clientes e criando threads exclusivas para o tratamento de cada cliente. Justamente nesse handler threads pushback, que as handler threads são as threads que estão executando os clientes. E essas handler threads executam a função de handle client connection. Daí a handle client connection, o nosso tratamento de erro dentro do servidor é feito através das exceções, ou seja, qualquer problema
normalmente relacionada à rede, por exemplo, eu não consegui enviar alguma coisa, alguma mensagem. Isso tudo é tratado por exceção, pois não são tipos de erros que a gente consegue remediar. Então a gente tem que lançar a exceção quando a gente encontra um erro dessa natureza e fechar o socket do cliente. Ali ele faz o login do cliente no login, um pouco para cima. Ele faz o login. Nessa função de login, tu recebe qual que é o usuário atual que está sendo tratado por esse Handle Client Connection e qual que é o grupo que ele entrou. Se tu puder ir na função de login, Logo aqui. a função de login ela recebe um client socket e retorna um par com o usuário, um ponteiro para o usuário e a string que é o group ID. É importante ver que o login se faz necessário que a gente tenha um motec de exclusão mútua. Porque a gente não pode logar duas vezes ao mesmo tempo dois usuários. Porque essa função faz uso de várias estruturas que são compartilhadas com outras threads. Como, por exemplo, depois de fazer o check ali de opções de socket e tal, ele recebe a mensagem de login e a partir dessa mensagem de login ele descobre qual que é o usuário que está logando. Daí ele adiciona para a estrutura que contém os grupos, que é o m_groups. Além disso, tem também o m_users. Que nem o nome diz, o groups contém os grupos junto com quais são os sockets conectados naqueles grupos e o users controla as sessões dos usuários. É importante falar que essas variáveis, essas duas, elas são monitores, ou seja, quando tu está acessando ou fazendo alguma alteração, a gente tem uma classe que o nome dela é cGenericMonitor, que quando tu usar o operator seta do C++, ela vai automaticamente locar o acesso ao objeto. Então a gente não tem problema de concorrência quando a gente usa o nosso objeto, que seria um mapa, um vetor, por exemplo, encapsulado nessa estrutura. Mas ainda assim é necessário que se tenha o lock, justamente por causa do broadcast das mensagens. Aí a partir disso a gente faz o login, adiciona nas estruturas, verifica se foi possível adicionar no grupo, ou seja, se o usuário tem o número, tem no máximo duas conexões simultâneas, duas sessões simultâneas. Daí após isso ele sincroniza com o disco e pega as mensagens que estão no arquivo do grupo e envia elas para o usuário que está fazendo login. E ali entra a questão do sleep para não fazer o bombardeamento do socket do cliente. Após isso, o servidor dá broadcast na mensagem de que o usuário conectou. E é basicamente isso que essa função de login faz. Ou seja, ela adiciona nas estruturas de controle de sessão, que são os usuários, e de grupo. E dá broadcast e puxa os arquivos do disco. Se tu puder ir na função Voltar lá. de... Não, Handle. na função de sync to disk. Sync to disk. O disco tem um mutec próprio, porque a gente não pode escrever duas vezes ao mesmo tempo no disco. E essa função de sync, ela sincroniza o buffer de mensagens que a gente tem, que ele contém todas as mensagens que foram enviadas entre o login de um usuário e o logoff de qualquer outro usuário. Durante esse período, a gente adiciona todas as mensagens no buffer. E assim que tem um novo login ou tem algum logoff, a gente sincroniza com o disco. Isso inclui, claro, a destruição da classe do servidor. Ele sincroniza também para o disco. É basicamente
essa função. Ele pode ir lá pra cima de novo. Tá aqui pro handler. Gente. Isso. Aí após isso, a thread que está fazendo o controle do cliente dentro do servidor, ela vai esperar uma nova mensagem no seu received message. Enquanto a conexão não for fechada, ela adiciona a mensagem no message buffer da broadcast. E quando termina a conexão se fecha, a gente pega e manda a mensagem de que o usuário se desconectou da broadcast nela e também remove o usuário do grupo. Foi lá pra função de remover. Uhum. Então a função de remover do grupo, ela simplesmente faz uma busca no unordered map que contém os grupos. Esse unordered map é um unordered map de vetores. Então a gente procura para cada grupo tem o seu vetor de usuários ou clientes. A gente procura qual que é o socket do cliente que está se desconectando e remove ele do grupo com o erase. Vai ali na de broadcast. De broadcast é interessante. O broadcast ele também tem um mutec próprio que é importante para a gente não dar, como essas chamadas de broadcast elas são em paralelo. Pode ser que dois broadcasts escrevam ao mesmo tempo no socket de um cliente, o que gera garbage para quem está recebendo. Então a gente tem que chamar isso um de cada vez. Ele se encaixa na questão de exclusão mútua. Eu acho que só faltou a função do retrieve. Isso. Aqui. Então a função de dar retrieve nas últimas mensagens, ela vai nos retornar um vetor com as últimas mensagens. Ela acessa o arquivo, o arquivo do grupo. Daí ele vai carregar todas as mensagens, porque como a gente tem as mensagens de tamanho dinâmico, a gente não consegue parsear o arquivo de trás para frente, ou não que seja impossível, mas é muito mais complexo que o necessário. A gente carrega todas as mensagens e vai removendo as mensagens que são excedentes ao número de mensagens que a gente tem que mandar para o cliente. Então a gente busca todas as mensagens até o EOF do arquivo e depois vai dando pop como se fosse uma fila. No final a gente vai ter só as mensagens mais recentes, porque dentro do arquivo todas as mensagens estão ordenadas cronologicamente. E eu acho que é isso. Falou de tudo. Então, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até logo.